Esse cessar-fogo no Líbano é uma farsa. E se você tem se perguntado por que esses conflitos no Oriente Médio parecem parar no meio da luta com um acordo que não significa nada, e por que essas guerras nunca terminam de fato, seja bem-vinda. Este é o JNS TV. Vamos direto ao assunto. Para compreender os conflitos no Oriente Médio, especialmente no Líbano envolvendo Israel e Irã, é preciso primeiro identificar o padrão. Veja esse padrão claramente na história do Líbano. O Líbano foi concebido em muitos aspectos como um experimento. O sistema dividia o poder entre grupos religiosos e políticos, criado após a independência e depois formalizado, repartindo entre cristãos, sunitas, xiitas e outros. No entanto, isso não funcionou. Esse sistema frágil acabou entrando em colapso durante a Guerra Civil Libanesa em 1975, que durou cerca de 15 anos. Grupos formaram suas próprias forças armadas e, após a guerra, muitas dessas estruturas não desapareceram totalmente. Hezbollah foi o mais bem-sucedido, tornando-se um estado dentro do estado. Mas antes disso, os conflitos com Israel começaram antes do Hezbollah. Eles começaram com um grupo chamado OLP, um grupo de terroristas palestinos que se mudou para o Líbano e fez disso sua missão: libertar a Palestina através do terrorismo, principalmente na fronteira com Israel. Em 1982, Israel entrou no Líbano para remover a OLP, que vinha lançando ataques do sul há anos, e conseguiu. A OLP foi expulsa, sua liderança foi realocada e sua presença operacional no Líbano foi desmantelada. No entanto, Israel foi além do que os Estados Unidos estavam dispostos a apoiar, avançando em direção a Beirute em vez dos 40 quilômetros prometidos. As imagens dessa campanha aumentaram a pressão de aliados árabes sobre Washington. Curiosamente, essas imagens não foram causadas por Israel, mas pelo conflito entre árabes cristãos e muçulmanos. Porém, a verdade ficou ofuscada pelas mentiras da mídia e o dano já estava feito. Os Estados Unidos, receosos de sua relação com os Estados Árabes, intervieram diplomaticamente, barraram Israel e intermediaram um acordo que permitiu à OLP sair em segurança, evitando sua destruição, e a estratégia mais ampla fracassou. No vácuo que se seguiu, o Irã fortaleceu o Hezbollah. Uma ameaça foi removida e, infelizmente, uma ainda mais perigosa foi criada. Nos anos 2000, após quase 2 décadas mantendo uma espécie de zona de segurança no sul do Líbano e lutando contra uma insurgência do Hezbollah cada vez mais entrincheirada, Israel se retirou sob intensa pressão internacional e interna. E no momento em que saiu, o Hezbollah entrou, consolidou o controle e declarou vitória, apresentando a retirada como prova de que a resistência sustentada poderia forçar Israel a recuar. Não houve uma vitória real. Eles não perderam totalmente o que já consideram uma vitória. Como um grupo proxy do Irã, entenderam que vencer é mais sobre convencer as pessoas da vitória do que obter sucesso militar real. Essa narrativa virou ferramenta de recrutamento, financiamento e estratégia deles. O conflito terminou de forma eficiente, mas eles continuaram. O conflito ficou tão grave que até a ONU interveio, e mesmo assim eles não cumpriram nenhuma das partes do acordo. Os ataques seguiram e o planejamento de sua expansão foi posto em marcha. Em 2006, o Hezbollah cruzou a fronteira, sequestrou soldados israelenses e iniciou uma guerra em larga escala. Israel iniciou uma grande campanha militar e teve a chance de bloquear a principal rota de abastecimento do Hezbollah via Síria, enquanto o Irã estava pressionado e com menor capacidade de reação. Essa ação realmente teria acabado com o Hezbollah, mas mais uma vez, a pressão internacional exigiu um cessar-fogo antes que isso pudesse acontecer. A Resolução 1701 da ONU exigiu o desarmamento do Hezbollah, mas não forneceu nenhum mecanismo para aplicá-lo. Israel cumpriu sua parte do acordo e, surpreendentemente, eles não cumpriram. O Hezbollah se reestruturou, passando de milhares de foguetes para dezenas de milhares, chegando a mais de 150 mil. Uma vitória incompleta produziu, mais uma vez, um inimigo mais forte. E então, mais uma vez, na rodada mais recente, há anos, o Hezbollah segue disparando. Há um cessar-fogo, mas nunca pararam. Depois de 7 de outubro, em poucas semanas, eles se juntaram. O fato de as pessoas já não verem mais o disparo de foguetes como quebra de cessar-fogo é meio ridículo. Israel, neste ponto, já teve o suficiente. Israel se preparou por anos, atento ao crescimento do Hezbollah, ciente de que outro confronto é inevitável. Israel conduz uma de suas campanhas mais sofisticadas, enfraquecendo a liderança do Hezbollah, atacando sua infraestrutura e reduzindo seu arsenal. De novo, um cessar-fogo seguido de reconstrução. O padrão se repete. Os terroristas intensificam a escalada e Israel, apoiado pelos Estados Unidos, inicia uma guerra.
Quando estão quase no fim, os Estados Unidos os impedem. Os terroristas ficam feridos, mas não mortos. Se reagrupam, reconstroem suas forças e seguem em frente. Então, a pergunta óbvia é: por que isso continua acontecendo? E para responder a isso, você precisa entender que os Estados Unidos nunca tiveram apenas um objetivo no Oriente Médio. Sempre teve pelo menos três. E a tragédia do Líbano é que esses três objetivos quase nunca estiveram alinhados ao mesmo tempo. O primeiro dos objetivos é geopolítico: manter grandes potências hostis fora da região. Primeiro, a União Soviética e hoje a Rússia, a China e, mais importante ainda, o Irã. Como você provavelmente já percebeu, a localização geopolítica do Oriente Médio é fundamental tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Assim, permite que os inimigos se estabeleçam e assumam o controle. Especialmente quando você entende que esses estados tendem a cair no extremismo, isso é realmente problemático. E se você quiser conter, nos anos 1960, 70 ou 80, a expansão soviética, você não tem nenhum interesse em que isso se expanda para os países árabes. O que nos leva ao segundo ponto. O segundo é manter relações estáveis com os Estados Árabes, países cuja cooperação é essencial para a segurança energética, estabilidade regional e um alinhamento estratégico mais amplo. Nós sabemos sobre o petróleo, sabemos sobre o comércio, sabemos sobre a capacidade deles de impactar pessoas, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. E por isso, os Estados Unidos têm muito interesse em manter os Estados Árabes como aliados. O terceiro é, claro, apoiar Israel, que tem sido um pilar consistente da política externa americana desde 1948. Não é apenas uma questão religiosa. É a compreensão de que nós realmente somos a única entidade verdadeiramente ocidental aqui. E se você quiser colocar em prática os itens 1 e 2, realmente precisa ter uma presença forte no Oriente Médio. Mas o verdadeiro problema aqui é que o segundo interesse, manter alianças árabes, entrou repetidamente em conflito direto com o primeiro, que é apoiar totalmente os objetivos militares de Israel. Quando há conflito, os Estados Unidos costumam limitar as ações de Israel. Não é por querer que Israel perca, até porque Israel nunca perde, mas porque não pode arriscar perder todo o resto. Na prática, isso revela um padrão específico. Israel deve agir para eliminar uma ameaça. Ela teria sucesso militarmente até certo ponto, o suficiente para garantir sua estabilidade a longo prazo. Antes que o sucesso se tornasse permanente, a operação era interrompida, deixando um vácuo. No Líbano e no Oriente Médio, esses vácuos sempre são preenchidos. Esses vácuos têm sido ocupados repetidamente por grupos por procuração do Irã, como o Hezbollah. Já citei o Hezbollah várias vezes, mas quem são eles? Ao contrário do que muitos pensam, eles não surgiram devido à invasão de Israel em 1982. Essa é uma tática recente frequentemente usada pelo Irã. Eles observam os resultados da história e depois os reescrevem como intenções para suas ações. A criação do Hezbollah foi decidida em Teherã em 1979, logo após a Revolução Iraniana, para formar um anel de fogo ao redor de Israel, especialmente no Líbano, devido à sua localização estratégica. Em 1981, agentes iranianos já estavam no Líbano construindo o Hezbollah, e com o tempo, o Hezbollah se tornou algo singularmente difícil de enfrentar, porque passou a ser quatro coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma força militar fortemente armada, a maior força militar não estatal da região, maior do que exércitos da OTAN. Segundo, um ator político inserido nas estruturas do Líbano. Eles realmente são eleitos e controlam escolas e infraestrutura. Terceiro, uma rede financeira e criminosa global. Eles são o maior cartel de drogas do Oriente Médio. E, em quarto lugar, eles são o principal ativo estratégico do Irã na fronteira com Israel, o que leva à questão mais profunda. O Hezbollah não é um ator terrorista isolado. É uma projeção do poder iraniano financiada, armada e sustentada pelo Irã como parte de uma estratégia mais ampla para projetar força sem confronto direto. Hoje já é comum o Irã lançar mísseis balísticos, algo impensável há 2 anos. Muitos acreditavam que o Hezbollah talvez nem tivesse ligação real com o Irã. Eles não tinham clareza sobre a correlação direta. Agora, isso está óbvio para todo mundo, já que o Irã foi confrontado. Mas o Irã tentou ao máximo fazer o papel de parceiro despreocupado, que na verdade não estava diretamente envolvido. Então, enquanto o Irã permanecesse intocado, o Hezbollah podia absorver danos, recuar e se reconstruir repetidas vezes. E foi exatamente isso que aconteceu, até agora. Pela primeira vez, as condições básicas às quais estavam acostumados estão mudando.
Agora, os Estados Unidos e Israel foram além de conter apenas os grupos por procuração, com uma margem de 80%. Eles estão mirando diretamente o Irã, interrompendo as estruturas que sustentaram o Hezbollah durante todo esse tempo. Lidar com grupos por procuração foi um erro fatal por anos, pois cortar a cabeça faz o corpo morrer. Sem enfrentar o Irã, nunca haveria chance contra o Hezbollah. Além disso, aqueles principais estados árabes que normalmente são contra Israel, intervindo de qualquer forma contra estados árabes, especificamente palestinos, não estão mais agindo com o mesmo nível de contenção, mas na verdade estão interessados em limitar a influência do Irã. Eles não estão satisfeitos com Israel e o condenam publicamente. Mas, silenciosamente, é isso que eles esperam há muito tempo, que Israel resolva o problema iraniano. Mas talvez, mais importante ainda, uma mudança também aconteceu dentro do Líbano. Muitos não percebem que o Líbano não apoia o Hezbollah, mas simplesmente não consegue reagir. É impressionante como, ao discutir esses conflitos, focamos nas decisões de alto nível e esquecemos quem realmente sofre: o povo do Líbano e seus desejos. E enquanto eles estão divididos, porque, como dissemos antes, há árabes, cristãos, árabes xiitas, sunitas e tantos outros tipos diferentes de pessoas lá, muitas pessoas não estão satisfeitas com o Hezbollah. Foram levadas a crer que ele existe por causa de Israel, mas isso não é verdade. Esse é apenas o pretexto sob o qual o Hezbollah existe. Eles estão lá para que o Irã possa controlar o Líbano, mantendo tudo totalmente caótico lá para poder usar o país como saída para o mar. Quando você ouve que Israel está lutando contra o Líbano, isso está errado. Israel está lutando contra o Hezbollah, que se enraizou no Líbano. Israel exige há tempos que o Líbano desmonte o Hezbollah, mas os governos não conseguiram ou não quiseram agir. O novo governo do Líbano mostrou uma vontade política de afirmar sua soberania inédita nas décadas anteriores. Esse é um fenômeno novo, e são eles que assinaram o acordo e estão em Washington negociando neste momento. Mas é por isso que o atual acordo de cessar-fogo é um pouco enganoso. Veja, no papel, os termos são claros. O Hezbollah deveria se retirar do sul. O exército libanês deveria controlar e o governo impor sua soberania, mas isso nunca funcionou antes. E mais importante ainda, esse acordo não é com o Hezbollah, que basicamente pode ignorá-lo. É com o Líbano, o que o torna não muito eficaz. Lembre-se, o Hezbollah é um estado dentro do Líbano, é uma entidade diferente do governo libanês. O Hezbollah já disse que não está interessado no acordo. No passado, acordos de cessar-fogo foram assinados diretamente com o Hezbollah. Agora, depois da eliminação de Nasrallah e daquela operação com o Pagher, além de instruções rigorosas do Irã, eles não concordam e é por isso que Israel não está recuando totalmente. Mantém suas posições e deixa claro que não aceitará outro ciclo de reconstrução, mesmo que isso implique confronto com os Estados Unidos. Por que agora estão implementando um cessar-fogo se Israel não quer? Os libaneses também não querem muito isso, porque é útil para eles quando Israel derrota parte do Hezbollah, e o Hezbollah também não está realmente interessado em concordar com isso. Isso nos remete aos interesses dos Estados Unidos já discutidos. Precisamos também analisar a guerra com o Irã, lembrando que o Hezbollah é seu principal proxy. A posição avançada contra Israel faz do enfraquecimento do Hezbollah um golpe direto à estratégia regional do Irã. E com o Irã negociando extensivamente com os Estados Unidos, isso é algo que eles não gostam, nem um pouco. Quando o acordo com o Irã foi assinado, Estados Unidos e Israel deixaram claro que o Hezbollah ficaria de fora. Mas o Irã rapidamente percebeu que essa é a área perfeita para eles pressionarem, o que, além de ser bom estrategicamente para eles, cria uma divisão entre Israel e os Estados Unidos, algo que lhes interessa muito. Para o Irã, se os combates envolvendo o Irã cessarem, mas continuarem no Líbano, perderá seu principal ativo sem poder reagir diretamente. Por 40 anos, o Irã desenvolveu o Hezbollah como ferramenta de dissuasão, um seguro que poderia ser acionado contra Israel. E essa estratégia funcionou, mas ela dependia de linhas de suprimento estáveis, uma liderança protegida e um Estado libanês fraco. E todas essas três condições agora estão sob pressão. Os Estados Unidos querem que o Irã fique preso a um acordo. E isso não está alinhado com o que Israel precisa agora, que é segurança na nossa fronteira. O Irã acabou com isso. Eles sabem disso e por isso estão ainda mais rígidos com o Hezbollah. Agora, para os Estados Unidos, o Hezbollah não é o maior problema do mundo, mas esse acordo com o Irã é, e eles estão dispostos a sacrificar a segurança de Israel por ele, mesmo que isso seja péssimo para Israel. Mais uma vez, o padrão se repete. Desta vez, não são os países árabes pressionando, mas sim o Irã e os interesses dos Estados Unidos lá.
Um cessar-fogo é anunciado com postagens de Trump na Truth Social, mas Netanyahu reforça que Israel manterá seus interesses. Quero ser honesta sobre a diferença entre onde estamos e onde precisamos chegar, pois acredito que a verdade é mais esperançosa do que a cobertura sensacionalista de um cessar-fogo histórico possivelmente breve. O cessar-fogo é de 10 dias e, segundo relatos, foi algo que Netanyahu foi pressionado a aceitar pelo Trump, em vez de ser algo que Israel buscou por conta própria. Novamente, Netanyahu não diria isso publicamente, mas se você observar para onde os ventos estão soprando em Israel e como as pessoas se sentem em relação a isso, fica bem claro que isso não está alinhado com a agenda de Israel. Netanyahu não aceita mais uma vitória parcial que permita ao Hezbollah continuar prejudicando os moradores do norte. Isso não beneficia ninguém. Aliás, as tropas israelenses ficarão, o que pode gerar mais baixas. Eles trabalham para criar uma zona de amortecimento, como o Hamas fez, onde nossas tropas fiquem e impeçam a travessia da fronteira. Porém, o Hezbollah segue armado. O exército libanês continua em desvantagem frente ao Hezbollah em seu território. O texto do cessar-fogo é melhor que acordos anteriores para Israel, mas ainda representa apenas uma pausa em um conflito que o próprio primeiro-ministro israelense afirma não ter terminado. Nada disso é paz. É um teste para ver se as condições que existem agora podem ser convertidas em algo um pouco mais duradouro, algo que eu não vejo como possível. Olha, eu realmente não acho que esse cessar-fogo signifique alguma coisa, e eu realmente não sou a favor disso. A segurança de Israel é minha maior prioridade, apesar de entender outros fatores. Muitos ficam furiosos com isso. Estamos há tanto tempo entrando e saindo de guerras que parece que estamos cedendo de novo e que logo teremos que enfrentar esse conflito novamente. Porém, analisando os padrões, algo aqui está diferente das outras vezes. Israel iniciou este conflito com informações de inteligência sobre o comando do Hezbollah qualitativamente diferentes às de conflitos anteriores. A Operação Pager foi mais que um sucesso tático. Ela refletiu anos de trabalho paciente e metódico de inteligência, que penetrou as comunicações do Hezbollah mais do que se imaginava possível fora de Israel. Acho que nem Hollywood teria inventado isso. Esse preparo não ocorreu só como resposta a uma crise. Isso foi construído ao longo de anos por pessoas que sabiam que outra rodada viria e queriam estar melhor preparadas do que Israel em 2006. A insistência de Netanyahu em manter direitos militares mesmo durante um cessar-fogo não é uma questão de teimosia. Na verdade, é uma lição de 1982, 2006 e 2024 aplicada explicitamente. A lição que não foi aplicada é que, sem uma vitória retumbante, isso só se arrasta, resultando em mais vítimas e levando para a próxima rodada. Israel já viu 4 cessar-fogos permitirem ao Hezbollah se reerguer. Agora, o novo cessar-fogo mantém a capacidade de Israel de evitar isso. Essa é uma diferença estrutural que realmente importa. Mas isso mostra que a guerra ainda não acabou. O governo do Líbano indo para Washington, enquanto o Hezbollah disse para não ir, rejeitando o apoio iraniano, mostrando o que eles estão tentando fazer, com capacidade limitada, mas com verdadeira vontade política, de se tornar um país que se governa sozinho, é maravilhoso. E isso é ótimo. Isso nunca ocorreu nesses conflitos. O governo libanês pode de fato assinar um tratado de paz com Israel, o que seria histórico. E essa é a principal agenda: tentar fazer com que o maior número possível de países entre em algum tipo de acordo de paz com Israel para que todos possamos agir juntos para impedir o terrorismo. Parece improvável, mas um acordo com o Egito também parecia na época. Mas, apesar de tudo isso que está sendo dito, ainda existem dezenas de milhares de israelenses que não conseguiram voltar para suas casas no norte há mais de 2 anos. Essa é mais uma decepção, mais um sentimento de indignação que só vai acabar resultando em mais vítimas no futuro. É importante reconhecer o sacrifício pessoal de muitos por objetivos geopolíticos maiores. A raiva em relação a esse acordo é compreensível. Israel luta por uma fronteira norte segura desde sua fundação. 80 anos de envolvimento dos Estados Unidos no Líbano, ora ajudando, ora dificultando, sempre de forma complexa, nos trouxeram a um ponto em que as condições para resolver o problema começam a se alinhar. Ainda está longe de uma solução e muito precisa ser feito. Com sorte, começamos a aprender com a história e entender que dissuasão ou acordos de cessar-fogo não significam muito. O que acontece a seguir ainda está sendo escrito, mas é importante que você entenda o peso do que foi construído até aqui. Como sempre no Oriente Médio, você está lidando com pequenas questões microgeopolíticas e também com questões macro, interesses diferentes, necessidades diferentes, países diferentes.
E eu acho que, neste ponto, todos nós entendemos que o fim do terrorismo, especificamente de um Estado terrorista, é realmente importante. E ainda assim, ao mesmo tempo, decisões sobre petróleo e acordos de paz tendem a pesar mais do que isso. Isso é algo que, como sociedade, não podemos exigir. Eu disse no começo deste episódio que acho que esse acordo de cessar-fogo é falso porque ele é falso. Não existe cessar-fogo. Todo mundo ainda está lutando. É apenas um papel para dar a impressão de avanço, quando não há. As coisas e os entendimentos mudam positivamente, mas o Hezbollah continua presente. Sim, eles foram massivamente, drasticamente reduzidos. Acho que 90%, pelo que Netanyahu disse ontem, tiveram suas capacidades removidas. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que com esses 10% eles podem reconstruir até 200 ou 300%. E isso é algo que todos nós precisamos exigir. Eu sou Ira K, até a próxima!